Nesta noite eu quero conversar com vocês sobre este tema. De onde você veio e para onde você vai. De onde você veio e para onde você vai. Eu quero ler um versículo no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 9. Gênesis 3, verso 9. E depois, em Colossenses, capítulo 1, versículos 23 ao 29. Então, o versículo 9 de Gênesis diz o seguinte: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? Deus então chamou Adão e perguntou: Onde você está, Adão? Se você conhece um pouco a história do Gênesis, você sabe que Adão e Eva foram testados na sua obediência e falharam. Adão, como eu tentei explicar para vocês algumas vezes, ele não vivia por um estado de consciência. Ele não precisava de imagens do seu subconsciente que afetasse o seu consciente para viver. Ele vivia pelo fluxo da vida de Deus. Ele vivia feliz na presença de Deus, com uma capacidade mental extraordinária. Mas, não sei por que cargas d'água, eles acharam que isso era pouco ainda. E eles queriam mais. E ao procurar mais, procuraram a coisa errada, pelo meio errado e pela pessoa errada. E acabaram enganados. Há muitas pessoas que se aproximam de nós, parecem muito interessadas na nossa felicidade, mas o máximo que elas nos transmitem é o engano, é a mentira, e nos afastam de Deus. Isto acontece por meio de pessoas, que está no meio do povo de Deus, familiares, e às vezes até pregadores do Evangelho. Muitos deles pensam estar pregando o Evangelho, mas estão pregando uma mentira, praticando o que nós chamamos de sofisma. Eles tentam ludibriar as pessoas para conseguir lucros pessoais. E foi isso que Satanás fez. Ele enganou Adão, enganou Eva, para conseguir seus próprios lucros. Ele conseguiu se tornar o príncipe deste mundo. Ele conseguiu encontrar um meio para dominar a criação de Deus, porque Deus confiou a sua criação, a seu governo, sua administração ao homem. Mas este entregou de mão beijada a Satanás. E então Deus veio e disse: Adão, onde você está? E de lá para cá, Deus iniciou um plano que já estava programado desde a eternidade, porque Deus, na sua onisciência, sabia que o homem falharia. Um dia nós vamos entender esse plano perfeito na eternidade, mas somente aqueles que chegarem lá. Então Deus revestiu Adão e Eva com peles de animais, porque o máximo que eles conseguiram fazer foi cozer algumas folhas
e tentar esconder suas partes genitais, porque tiveram vergonha de se apresentar diante de Deus do modo como estavam, nus. E de lá para cá, uma sequência de fatos, juízes, reis, profetas, vieram pregando e ensinando as pessoas sobre aquele que haveria de vir. Pois Adão transmitiu à nossa descendência o erro, o desejo de errar. Mas aquele que viria transmitiria a nós a salvação, nos tiraria desse enrosco, nos tiraria desse poço, desse desejo infame, e daria a nós um outro desejo, o desejo de servir e amar a Deus. E este que haveria de vir é Jesus Cristo. E ao longo dos séculos, Deus foi levantando pessoas para ensinar a outros acerca dos seus planos. Eu sei que os planos de Deus são um pouco complexos, difíceis de se entender. Mas nós cremos nele e confiamos nos seus planos. E se ele resolveu fazer de uma forma complexa a nossa mente limitada, eu tenho que confiar nele e acreditar que ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, ele tem o tempo e o espaço sob seu controle. E nossas vidas também estão sob seu controle. E nada nos acontece por acaso. Tudo nos acontece para nos aperfeiçoar e nos tornar parecidos com Cristo. E uma das coisas que Deus deu ao ser humano foi a condição dele ter que aprender sobre seus planos. Adão sabia tudo. Não precisava que ninguém o ensinasse. Mas uma vez que ele buscou algo que ele julgava superior ao que possuía, a partir de agora ele tinha que entender que ele era uma mísera figura neste mundo sem Deus. E que para viver com Deus ele teria que ser humilde e ter um espírito ensinável. Todas as vezes que nós nos assentarmos numa reunião como esta, nós devemos lembrar que a nossa condição humana é esta. Nós não queremos aprender as coisas de Deus. Porque quando nós manifestamos esse sentimento de não querer aprender, nós estamos nos parecendo à descendência real de Adão, porque Adão jogou fora o que de mais rico possuía, acreditando que poderia ter coisas mais valiosas. E Deus o expulsou do jardim, e a partir daquele momento, ele teria que começar a ouvir a palavra de Deus, guardar no seu coração, para não pecar mais contra o Senhor. Todas as vezes que nós nos assentamos aqui, nós devemos lembrar dessa atitude de Adão. Quando nós, humildemente, nos colocamos aqui assentados para aprender a palavra de Deus, através de qualquer pessoa que venha ensinar, seja eu, o Jorge, o Celino, o Paulo, a Leia, quem for, Fausto, não importa. Quando nós ouvimos, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos dizendo, Senhor, eu não quero agir como Adão, que desprezou o que era rico. E isso tanto é verdade, que quando Jesus um dia foi visitar Lázaro,
Maria sentou-se aos pés de Jesus e Marta corria de um lado para o outro, de lá para cá. E ela disse a Jesus: Jesus, faça com que minha irmã venha me ajudar para servir as pessoas. Ela estava preocupada em praticar a hospitalidade, mas aquele não era o momento, e Jesus disse para ela: Marta, você anda preocupada com muitas coisas, mas olha a sua irmã, imite a sua irmã. Ela escolheu a melhor porção. Aprender. Há muitas pessoas em nosso meio que não querem mais aprender. Por isso eles não aparecem na igreja, porque eles não honram a Deus. Porque Deus faz uma reunião como esta, para que nós mostremos a nossa humildade e a grandeza de Deus. Para nós estarmos sempre quebrando aquele espírito que Adão nos passou. Adão não queria mais aprender. Ele achava que já sabia tudo e caiu. Nós devemos ser humildes diante das Escrituras Sagradas e saber que Deus sempre levanta pessoas para falar conosco e o nosso dever é ouvir com atenção e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Tanto que diz as Escrituras: guardei a tua palavra no meu coração, ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Um dos homens que Deus levantou na história chama-se Paulo. E Paulo foi um lutador, um guerreiro. Confiando no poder de Deus, ele pregava contra aqueles que achavam que sabiam tudo e que sabiam mais do que ele. E por isso nós vamos agora para Colossenses. Vocês já devem estar com o dedo lá. Lá no livro de Colossenses capítulo 1. Já acharam? Nós estamos lendo na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje. Então, se algumas pessoas têm uma Bíblia com outra versão, não se espante. É a mesma coisa, só que esta Bíblia está numa linguagem mais popular. Mas ela é muito próxima do grego. Se não me engano, é uma das melhores traduções da Bíblia em todos os tempos. Colossenses capítulo 1, versículos 23 ao 29. Aqui está a declaração. E eu vou basear a minha meditação em Gênesis 3:9, que eu estava dizendo a vocês sobre o erro do ser humano em jogar fora o que era precioso. E agora, um modo de nós honrarmos a Deus e não sermos como Adão, é nos assentarmos para aprendermos como fez Maria e não Marta. Marta que vivia correndo para lá e para cá, mas Maria sentou-se e Jesus a honrou. Ela está escolhendo a melhor parte. Então sabemos que quando nos sentamos para estudar, para meditar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos quebrando aquele vínculo que nós tínhamos com a descendência de Adão, que era mundana, e estamos estabelecendo ou confirmando que o nosso vínculo com Jesus é verdadeiro, é sincero. Então Deus levanta agora pessoas, profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, Timóteo, Tito, Epafrodito, Onésimo, todos estes nomes que aparecem na Bíblia. Mas nós estamos diante de um texto de Paulo, e nós vamos ler.
No versículo 23 em diante, Paulo diz: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. Pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, agora, ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Aí está o comportamento de um homem, de um profeta, de um apóstolo, levantado por Deus. Por isso, eu gostaria que nós refletíssemos ainda mais sobre duas questões. O que Deus espera de seus pregadores? E o que Deus espera de seus filhos, a sua igreja, ao ouvir os seus pregadores? Vamos lembrar de novo. Por que nós temos que nos reunir para ouvirmos a palavra de Deus? Porque Adão gerou uma descendência que fechou os ouvidos para a palavra de Deus. O resultado foi o dilúvio. E o resultado desta geração, ou da seguinte, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas o que vai acontecer será muito triste, você sabe disto. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas algumas pessoas vão ficar felizes ao aparecerem diante do Pai, mas muitas vão chorar pela sua infidelidade, pelo seu desdém, pelo seu desinteresse pela palavra de Deus. Porque eles continuaram a viver dentro de um princípio adâmico. Mas aqueles que viveram sob o princípio de Cristo, esses vão se alegrar na eternidade ao lado de Deus. Eu sei que quando eu estiver na eternidade diante de Deus, Ele questionará a minha vida em relação ao ministério. E sobre outras coisas também. Mas sobre o meu ministério, o que Deus vai questionar? Walter, você pregou a minha palavra? Eu vou ter que responder isso. Eu preguei a palavra de Deus ou as minhas ideias?
Eu preguei o que Deus diz ou filosofias? Eu preguei o que Deus diz ou preguei métodos, metodologia humana? Ou fiz marketing pessoal para conseguir dominação, fama, lucro? Walter, pregar a minha palavra foi a sua prioridade? Qual deve ser a minha prioridade? Participar de festinhas? Promover uma socialização? Um clube? Não. Deus me chamou para ser mais uma voz, para anunciar o seu Filho Jesus Cristo. Porque desde Adão, Deus tem levantado homens para falar deste glorioso Senhor, que veio e morreu por nós. E eu sou humildemente mais um nessa lista. Nesta lista de doidos que aceitam um chamado deste, que jogam fora um futuro, possivelmente de ganhos financeiros, de um bem-estar muito melhor, sem muitas perturbações, porque as pessoas uma hora falam bem, outra hora falam mal, uma hora querem a sua morte, outra hora querem a sua vida, sem essa instabilidade. Eu poderia estar fazendo uma outra coisa, mas Deus foi me cercando em todos os caminhos, até que eu pude enxergar o seu chamado. E com o tempo fui aprendendo que inflamar plateias não é a prioridade, mas fazer as pessoas pensarem na palavra de Deus é prioridade. Walter, você se preocupou em anunciar Jesus, aconselhou os meus filhos para andarem no meu caminho, e os instruiu para que fossem espiritualmente maduros, buscassem a verdadeira unidade com Jesus Cristo, e estivessem vivendo diante de mim de modo aprovado. Eu sei que é uma sentença longa. No entanto, como eu poderia pregar a palavra de Deus? Como ela deveria ou poderia ser a minha prioridade? Se eu não anunciasse Jesus, se eu não aconselhasse as pessoas sobre a sabedoria de Deus, e se eu não instruísse as pessoas para conduzi-las a um estado espiritual de maturidade, a fim de que possam buscar uma unidade com Cristo, para que pudessem ter uma vida aprovada com Ele, diante dEle. Pois este é o papel de todo pai, este é o papel de toda mãe. Elas anunciam aos seus filhos a importância da paternidade, da maternidade, dos pais. Aconselham seus filhos no melhor caminho, no caminho mais elevado, a fim de que possa ter comunhão com a família, unidade. Porque tudo que um pai e uma mãe deseja para o seu filho é que eles tenham uma vida digna, aprovada, que não tragam vergonha para dentro de suas casas. Pois isto é um peso, um sofrimento, representa muitas lágrimas.
Alguns de vocês aqui sofrem por causa do erro de seus filhos, pelas péssimas escolhas que eles tomaram, que vocês sempre procuraram dar-lhes juízo. Mas por alguma razão seguiram os seus caminhos. Deixaram de ouvir vocês, porque acharam que tinham mais conhecimento que vocês. Mas as fontes de seus conhecimentos eram erradas. As fontes que os influenciaram eram perversas. E o que aconteceu foi o cultivo, uma plantação de tristeza, de angústia. E agora, nas suas orações, vocês esperam pela misericórdia de Deus. Que um dia eles possam abrir seus ouvidos para ouvir de novo o que eles abandonaram e deixaram para trás. É isto que Deus vai pedir de mim. Que eu seja um homem da palavra de Deus. Que eu anuncie Jesus. Ontem mesmo eu estava fazendo um casamento da Milena e do Felipe. E eu pedi licença a todos, porque eu ia falar sobre Jesus Cristo. E falei. Se alguém ouviu, não sei. Mas todo o ambiente, ele sempre está pronto para se falar de Cristo, quando Deus nos dá a oportunidade. Eu preciso aconselhar vocês, em toda a sabedoria de Deus, e instruí-los nas Escrituras. Eu preciso ensinar a Bíblia para vocês. Deus cobra isso de mim, justamente para quebrar aquela linhagem adâmica. Aquele desejo que eu e você temos de não querermos ouvir e aprender, pois achamos que sabemos de tudo. Quando nós nos tornamos pregadores, somos mais tentados ainda a não ouvirmos. Mas como eu ouço semanalmente pessoas pregando, falando contra os meus defeitos, e graças a Deus, Deus fala contra mim, para que eu possa me corrigir. No entanto, Deus fala com seus filhos. E um dia todos nós, como filhos de Deus, compareceremos diante do Pai. E Ele nos questionará. Vocês ouviram e atentaram para a minha palavra? Vocês aguardaram no coração, para abandonarem e não andarem mais em pecados? Vocês buscaram a maturidade espiritual para viverem na minha presença? Porque alguns simplesmente só vivem na igreja, frequentam, mas não buscam maturidade. E Deus vai cobrar isso. Muitas pessoas hoje em dia vão a uma escola e acham que tendo educação eles conseguem tudo nesta vida. Mentira! Se você tiver educação, mas não tiver cultura, você é ninguém.
Cada vez que você abrir a boca, será um desastre. Eu fico pasmo ao ver universitários mais ignorantes do que minha cadela. Do que um cavalo do Lorival. Ou uma égua. São mais idiotas do que uma porta. Não possuem cultura. Não leem. Não crescem. Só conversam asneiras. A primeira coisa que eu fiz, quando Deus me chamou para um ministério, foi ler uma enciclopédia de capa a capa. Porque eu disse, eu não posso falar para a pessoa se não tiver cultura. E não digo que a consegui, mas venho lutando para obter cultura dia após dia. Conhecer assuntos. Conhecer a condição humana em cada lugar. Todas as viagens que Deus me deu de presente, ou me concedeu, sempre voltei com mais cultura, com o desejo de compartilhar o que aprendo. Um cristão vive dentro da igreja. Por anos ele vai à escola dominical, mas não conhece o plano de Deus. E sequer sabe explicar as razões da sua fé. Que frutos Deus cobrará de nós? Ou resultados espirituais vocês produziram por meio da maturidade espiritual e da minha presença? Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não tenho noção do porquê ela existe e como ela pode funcionar em minha vida, se eu não tenho desejo de guardá-la dentro de mim, se eu não pretendo entendê-la, eu não estou caminhando para a maturidade espiritual, porque não tenho cultura. Você pode participar de cursos daqui, cursos de lá, mas se você não conhecer de fato o plano de Deus dentro deste livro sagrado, você não tem a cultura divina. De modo que você poderá se desqualificar. Eu entendo a razão porque algumas pessoas insistem sempre em dizer, eu não sei como falar de Deus às pessoas, eu prefiro chamar outro. Mas você tem que criar coragem e aprender a falar de Deus. Como? Andando com gente que busca ter a cultura de Deus, a mente de Deus, entender os planos de Deus. No entanto, antes deste questionamento futuro divino, a voz do Éden ressoa nos dias atuais, por meio de uma interpelação divina presente. Deus está interpelando nossas vidas como interpelou a Adão. Em Gênesis 3:9, quando ele disse, onde você está? Esta frase, ela pode ser interpretada de três formas. Por causa da palavra hebraica, ahi, que é a palavra que Deus usa aí.
onde você está? A primeira forma é, Adão, como você está? Não é que lugar você está, mas como você está? Qual é a sua condição? A segunda maneira, em que situação você se encontra, Adão? E a terceira, de onde você veio, Adão? E agora, para onde você vai? É isto que significa a palavra hebraica Ahi. Que é o que nós lemos na Bíblia, onde tu estás? Onde estáis vós? Onde você está? Então nós precisamos entender uma coisa, onde nós estamos? Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou a Maria. Não, não é isso que eu estou perguntando. Eu sou o Tião. Prazer, Tião. Mas não é isso que eu estou perguntando. Quem é você? Qual é a sua origem? De onde você veio? E para onde você vai? Em que situação, em que condição você se encontra? É para isso que Deus levantou Paulo. É para isso que Deus levantou Isaías, Ezequiel, Jeremias, Davi, Abraão. É para isso que Deus levantou Moisés, Arão, Josué, Calebe, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, todos eles. E no Novo Testamento, Pedro, Paulo, João, Tiago, Tito, Paulo, e agora o Vard. Para que perguntem ao povo de Deus, de onde vocês vieram e para onde vocês vão. Onde vocês estão? Em que situação vocês estão? Mas o nosso texto mostra que Paulo teve que lidar com um problema muito sério. E quando nós questionamos as pessoas, é porque nós estamos percebendo alguma coisa séria acontecendo. Deus, quando perguntou a Adão, de onde você veio? E agora, para onde você vai? É porque ele viu algo sério. Paulo, quando escreve sua carta aos Colossenses, está vendo algo muito sério acontecendo entre os cristãos. Eles estão sendo influenciados. E agora vai um ponto de cultura e de história. Eles estavam sendo influenciados por pessoas que praticavam cultos de mistério ou de segredos. Eu já vi entre alguns irmãos dizendo, irmão, isso aqui é um culto de mistério. E falam inflamados assim. Eles deveriam ter vergonha na cara. Porque Deus não trabalha mais em mistério. E nunca trabalhou em mistério. Deus sempre revelou os seus planos aos seus filhos.
Essa história, essa é um culto de mistério, irmão. Estou vivendo no mistério. Você é um bobalhão. Se você está vivendo num mistério, é porque você não conhece a Deus e não conhece nem a vontade dEle. Você não deveria ter nem estar andando. Você deveria estar na UTI gospel. E eu já participei muito de culto de mistério. E pior, já promovi. A gente aprende. E nós temos que reconhecer nossos erros. Já cansaram? Dentro da cidade de Colossos existia então cultos de mistério e de segredos. Essas pessoas que ensinavam nessas reuniões tentaram ingressar no cristianismo para conseguir lucros financeiros. Às terças-feiras, vocês que vêm, vocês têm aprendido comigo sobre os gnósticos. Gnósticos. Eles reivindicavam a posse de um conhecimento que estava acima dos cristãos comuns e até mesmo dos apóstolos. Esse conhecimento, diziam eles, era baseado na astrologia e nos mistérios da religião grega. E para infiltrar-se na igreja, eles trouxeram para esta doutrina as doutrinas e ensinamentos cristãos, onde eles diziam que tudo é por revelação. Sendo que Deus já nos deu toda a revelação que nós precisamos. Nós não precisamos que nenhum anjo nos diga o que fazer. Nós já sabemos o que devemos ser e o que devemos fazer pela palavra de Deus. Eles diziam que o mundo físico é mau e que o mundo espiritual é bom. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a nossa luta é contra seres espirituais do mal, nas regiões espirituais. Para você ver como Paulo combate esse espírito errado que entra na igreja. Eles diziam então, já que o corpo é mau e o espírito é bom, não importa o que você faça com o corpo. Porque Deus não vai salvar o seu corpo, Ele vai salvar a sua alma, o seu espírito. E você não pode evitar que o seu corpo pratique o que é mal, porque ele, por natureza, é mal. Se você tentar evitar, você vai sofrer, e Deus não quer que você sofra. O sofrimento não vem de Deus. Vocês vão ver que Paulo fala, eu sou feliz em sofrer. Quantos pregadores você ouve de púlpito e de rádio e televisão dizendo que o sofrimento não é de Deus? Porque são gnósticos. Porque não tem cultura. Eles leem a Bíblia, mas não praticam um estudo adequado. E transmitem de modo muito leigo a palavra de Deus, sem nenhum respeito ou responsabilidade. E enganam as pessoas.
Levam você a acreditar, eu não posso sofrer. Mas Davi sofreu, Moisés sofreu, Abraão sofreu, Sara sofreu, Jesus sofreu, Pedro sofreu, Paulo sofreu, Tiago sofreu, Timóteo sofreu, todo mundo sofreu. Alguns foram cerrados ao meio. Só eu não posso sofrer. Eles diziam que o Deus do Velho Testamento era diferente do Novo. O Deus do Velho Testamento era falso. Que o nome dele é Demiurgo, que na linguagem grega significa tecelão. Ele enviou um espírito à terra e enviou de forma errada. Ele colocou o espírito na matéria, que é má. Então ele não é Deus, ele é um confuso, é um tecelão confuso. Mas o Deus do Novo Testamento, sim, que é verdadeiro. Porque Jesus não veio em carne, ele veio em espírito. Se Jesus, aquele Jesus na carne, aquele sofreu mesmo, porque ele tentou ser o que não era. Mas o que veio em espírito, esse sim, era uma emanação. Eles davam o nome a essa emanação, um termo grego chamado éon. E-O-N. Éon. Eles diziam receber esse conhecimento por meio dessas emanações. É assim que acontece nesses cultos de revelação. Nenhuma consistência. Simplesmente dizendo às pessoas, Deus vai te dar uma mala, Deus vai dar uma chave, Deus vai te dar futuro, Deus vai te dar uma bênção. E essa coisa nunca chega. E você continua imaturo e vivendo uma vida que Deus não aprova. Triste. Você não sabe lidar contra o seu marido, com o seu marido que é desobediente a Deus. Você não sabe lidar com o seu filho que não quer ouvir a Deus. Você não sabe lidar com a sua insônia. Você não sabe lidar com a sua falta de paciência. Você não sabe lidar com nada. E então você corre nesses lugares para ver se alguém te coloca em cima alguma felicidade. Te encaixote em uma infelicidade. Te encaixote em alguma mágica qualquer que lhe dê uma libertação. Vocês já ouviram falar no Evangelho de Judas que diz que Jesus tinha um caso com Madalena? Isso é gnosticismo. Porque os gnósticos diziam assim, para que casar? Não precisa casar. Vocês jovens que estão com essa ideia de ficar, isso é gnosticismo. Namorar é plano de Deus. Quando Deus arruma um namorado ou uma namorada. O namoro é plano de Deus quando Ele faz com que os dois cresçam na direção de Deus. Mas ficar, fazer sexo, aprontar, se deliciar, ter prazer, começar tudo errado, isso não é plano de Deus. Isso é gnosticismo. Então, ele está presente em nossa época. Cavaleiros templários, cabala ocidental, maçonaria, Rosa Cruz, kardecismo, catolicismo romano e até linhas evangélicas e protestantes estão todos enfiados no gnosticismo, em doutrinas das mais cruéis que Deus odeia. A nova era prega um Jesus ecumênico, esotérico, dizendo o seguinte, que ele não é filho de Deus, coisa nenhuma, ele é um de nós. Que ele é um ser divino cósmico. Bonito. Eu não entendo isso. Um ser cósmico, divino.
mas separado do Jesus verdadeiro, que era uma emanação. Aquele que andou por aí era falso. O verdadeiro é uma emanação. E são poucos aqueles que recebem esse conhecimento extra. Foi por isso que Deus perguntou a Adão: de onde você veio? E para onde você vai? O que você conseguiu, Adão? Todos os dias você abre o jornal e diz assim: ai, deixa eu ver. Eu, por exemplo, eu sou de Gêmeos. Esta é a minha semana. Deixa eu ver como é que está o amor. Nossa, está ruim, hein? E o dinheiro, hein? Não vai entrar. Mas não vai mesmo. Então, eu tenho que voltar a estas 3 questões. Como você está? Em que situação você se encontra? De onde você veio e para onde você vai? Eu acho que vocês já estão com sono. Hã? Ou estão firmes aí? Eu estou vendo a maioria de cabeça em pé. Por isso que nós devemos olhar para o exemplo de Paulo nesse texto. Porque através do seu exemplo nós podemos aprender o que Deus espera, tanto dos seus pregadores, dos apóstolos atuais. Será que os apóstolos atuais pregam como o apóstolo Paulo? Será que a igreja está interessada na mensagem apostólica ou numa brincadeira de criança, de quintal? Brincadeira esta séria, porque ela é produzida por um sem vergonha, vadio na palavra de Deus, um vira-lata, que ele só fuça nas escrituras. Deixa eu ver. Ah, hoje vai isso aqui mesmo. Ah, é uma história boa, de vitória. É como se abrisse um saco de lixo e encontrasse ali uns pés de frango. São como porcos que fuçam pela lama para encontrar alguma coisa que possam comer cheia de verme. E é isto que eles transmitem ao povo de Deus. E desesperados com seus dramas familiares, econômicos, sem esperança alguma, caem na conversa desses falsos pregadores. Que abusam destas pessoas depois de enganá-las. Quando eu leio este texto, fiz um esforço humilde e modesto para descobrir o que Deus quer de nós e de mim como um pregador. No versículo 23, o que Deus espera de nós? Vamos ler juntos aqui? Primeiro, o que eu apresento a vocês? Que nós nos preocupemos com a igreja e reconheçamos a nossa posição em relação ao Evangelho de Cristo. Agora vamos ler o exemplo de Paulo. O que ele diz? Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo,
me tornei servo. E é esse evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Paulo era uma pessoa preocupada com a igreja. Porque ele havia aprendido, até mesmo com os outros apóstolos e com o próprio Senhor Jesus Cristo, que amar a Deus é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Se alguém destruir nossa igreja por meio de fofoca, conversas fiadas, ele vai destruir tudo aquilo que Deus está plantando em nossas vidas. Eu estava conversando há pouco com a Mirna, de uma pessoa que saiu e fica mandando o WhatsApp. Por isso que às vezes eu preciso apresentar para você um vídeo de um rapaz que agora apareceu na internet tocando um violão, que ele fez um hino novo. Eu vou orar a Deus para queimar teu celular. Coitado, tem gente maluca para tudo. Mas fica mandando para falar mal de mim, das nossas viagens para a Turquia e Israel. Vocês pagam sua viagem. Eu acho que esse cara deve estar com uma dor de cotovelo porque não vai. Vocês é que pagam suas viagens, não é ele, não é a igreja. Nem as minhas são vocês que pagam. Se eu for lá para Ubatuba, Caraguatatuba, não são vocês que bancam. Mas quando uma pessoa está embriagada pelo orgulho e o egoísmo, você não consegue convencer. Ele se torna um verdadeiro demônio. É um destruidor. E onde ele ataca? Ele vem para cima de mim. Se eu me abater, vocês vão se abater. Imagine eu chegar aqui e dizer assim, irmão, hoje eu vim pregar a Bíblia. Mas não sei se posso, se consigo, porque eu estou tão triste. Não é possível. Eu estou debaixo da proteção de Deus. E sempre estive. E a nossa igreja está debaixo da proteção de Deus, porque Ele a criou. Ele a criou, Ele a formou. Se Ele destrói a minha vida, Ele começa a destruir outras. Se Ele começa a levantar grupos, começa a destruir pessoas, para tentar destruir a mim, e destruir a nossa igreja. Nós precisamos amar a igreja local e a igreja no mundo todo. Qual é a nossa posição em relação ao Evangelho? Qual era a posição de Paulo em relação ao Evangelho? Como é que uma pessoa se preocupa e descobre a sua posição em relação ao Evangelho? Ele diz no versículo 23, que é preciso. É preciso o quê? É preciso o quê? Que vocês continuem fiéis. Fiéis é cheios de fé, vivendo com fidelidade. Não para mim,
Mas vocês devem estar firmados não na vida de um pregador, mas nas palavras certas, na mensagem correta que ele transmite, que é a palavra de Deus, que dá a nós o quê? Alicerce. Que é onde nós vamos construir nossas vidas, atitudes, pensamentos. Jesus disse, se você construir uma casa sobre a areia, ela vai cair na tempestade. Mas se você construir sua casa, sua vida, seus pensamentos, suas atitudes e comportamentos sobre a rocha, ela vai ficar firme quando vierem as tempestades. Por isso eu vejo, aquele que sai como louco, pedindo revelação aqui, revelação ali, buscando no kardecismo, buscando no mundo afora, Deus não aprova esse tipo de comportamento. E então Paulo diz que nós não devemos nos afastar do quê? Da esperança que nós ouvimos quando ouvimos o quê? A palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas. Que esperança é essa? Da consumação na eternidade. Eu não sou chamado para ser simplesmente um vencedor aqui. Talvez eu nunca seja. Eu sou aqui o quê? Um guerreiro, um combatente, um lutador. A minha luta é constante, eu não venci nada. E você não venceu nada. No fim da vida, o apóstolo Paulo diz, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Jesus disse, aplauda o Senhor. Jesus disse para uma igreja no Apocalipse, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não é a mulher velha. O Sérgio Reis que diz que panela velha que faz comida boa. Na verdade, guardar o que tem é o que Adão não fez. Adão foi a coroa da criação e se tornou o quê? Um pecador. Alguém que gerou uma descendência afastada de Deus. Vocês estão entendendo isso? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos honrando a Deus, dizendo, Senhor, eu não sou como Adão. Por isso que Deus nos chama para uma reunião assim, de domingo. Para ouvir a pessoa que Ele levantou. E então, Paulo diz que ele se tornou servo do quê? Está aí na sua Bíblia. Se você não traz Bíblia, você não sabe mesmo. Já prova logo. Servo do quê? Do Evangelho. Como é que você pode esperar ser bem-sucedido na vida se você não quer ser escravo do Evangelho de Cristo? Como é que você pode achar que poderá encontrar felicidade sem se tornar escravo, servo, súdito do Evangelho de Cristo? É impossível. E esse tipo de evangelho está sendo anunciado no mundo inteiro. A maioria dos pregadores hoje, sabe, eles não querem pregar o evangelho. Eles pregam uma prosperidade falsa. É finanças, é dinheiro. Você vai ficar rico. Entra na campanha e você vai ficar rico. Isso não é o evangelho. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Paulo, o apóstolo,
em contraste a esses apóstolos e essas apostilas que tem por aí, que hoje todo mundo quer ser apóstolo, quer ser bispo e bispa, porque não consegue se libertar dessas coisas das religiões antigas que vieram, precisam de títulos. Já vou eu falando demais, né? Eu ainda vou me dar mal perante os homens, mas luto para que minha alma seja salva. Este evangelho que tem sido anunciado aí não se compara às palavras de Paulo. O que Deus pede de nós e dos pregadores? Que nós nos alegremos, mesmo em meio às injustiças que sofremos. O versículo 24 diz o quê? Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Os gnósticos diziam, sofrimento não vem de Deus. Paulo diz, eu me sinto tão feliz sofrendo por vocês. É um deboche que ele faz contra aqueles falsos mestres. Você que diz, o cristão não deve sofrer, você já ouviu isso e você acredita. Porque você é egoísta. Porque você não está buscando Deus, você só está buscando os seus próprios interesses. Mas quando nós sofremos pela igreja, nós estamos sofrendo uns pelos outros. Quando você se mantém moralmente elevado, quando você se mantém na presença de Deus, você está sofrendo por aqueles que não se mantêm. Quando você é obrigado a barrar alguém que vem com uma conversa fiada para o seu lado e fala assim, olha, eu não aceito esse tipo de conversa. Imagine se alguém vem falar da sua liderança. Você não acha que o Walter não sei o quê? Então, olha, eu vou ligar para o Walter falando que você está falando para mim e nós vamos marcar um tempo, vamos conversar nós três juntos. Quando você sofre dessa maneira, porque você corre o risco de perder aquela amizade, você está sofrendo por todos. E Deus te dá uma grande alegria. Quando eu tenho que pregar coisas que eu sei que algumas pessoas que nos visitam aqui, você talvez entrou aqui e disse, eu vou lá nessa igreja ver se a minha vida melhora e esse cara vem falar que eu tenho que sofrer, eu não volto mais. Eu corro o risco de você não gostar de mim. Mas eu preciso falar para você que está aqui pela primeira vez visitando e para vocês que fazem parte dessa comunidade, que vocês precisam crer na verdade. Não existe nenhum mérito crer em mentiras. Você não quer que ninguém minta para você. Você não educa o seu filho a ser mentiroso. Onde você trabalha, se alguém quer te enganar, você perde amizade com essa pessoa. Por que você quer perder a amizade comigo? Por que você me despreza? Paulo diz que quando nós sofremos, nós estamos ajudando a completar o sofrimento de Cristo. Mas como? Então, para completar, eu tenho que sofrer? Não. Quando você se expõe, completar o sofrimento de Cristo é assim. Quando você se expõe, você está fazendo com que outras pessoas conheçam as razões de Cristo ter sofrido. Isto é, o Evangelho está sendo passado para outras pessoas. Eles conhecerão o que não sabem, das razões por que Cristo sofreu. Completar significa ensinar as pessoas, dizer às pessoas
que Cristo morreu por elas e que elas não precisam mais agir do modo como agem. Que elas podem mudar suas atitudes. Em terceiro lugar, versículos 25 e 26, o que nós podemos aprender lá? Que reconheçamos o chamado divino, que nos dá uma missão e uma mensagem única. O que a Bíblia diz? Vamos ler. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém agora ele revelou ao seu povo. Vejamos. Existem algumas dificuldades aqui? Creio que uma só. Mas as verdades são muitas. Que Deus escolheu Paulo para ser o quê? E servo da palavra de Deus. E servo do quê? Do quê? Da igreja. Se você quer ter uma vida que agrada a Deus, você tem que aprender a servir pessoas. Você tem que aprender a edificar pessoas. Você não pode ter uma vida ou dar a Deus o tempo que lhe sobra. Muitas pessoas só ficam em casa chorando e reclamando da vida. Quando você começa a edificar pessoas, você passa também a ser edificado. A Bíblia ensina que é melhor dar do que receber. Francisco de Assis, quando lutava contra as burrices papais, aquela estupidez da igreja em ir lá e matar pessoas no Oriente Médio, ele fez uma oração, escreveu uma oração que se transformou num cântico tão lindo. Mas nós não aprendemos com verdades. Nossa ganância é muito grande. Nós queremos roubar, mentir, nós queremos ser corruptos. Nós não queremos perder tempo com ninguém. Porque achamos que ninguém vai perder tempo conosco. Mas alguém tem que começar. É muito fácil criticar. É muito fácil dizer isso não funciona. Comece a ingressar. Ingresse e comece a ajudar. Seja quem Deus planejou. Seja a pessoa que Deus planejou. Seja a pessoa que Deus projetou. Quando ele diz que o segredo não foi revelado no Velho Testamento, não significa que Deus não falou do que ia fazer. Ele só não fez no Velho Testamento, mas fez no Novo. Deus nunca esconde nada. Ele disse em Isaías como seria o Messias. Ele disse como seria o nosso Cristo, nosso Salvador. Ele não mentiu nunca. Ele apenas não fez na época, mas fez no tempo devido. Em quarto lugar, que nós procuremos conhecer o plano divino para participarmos da verdade que está contida no mesmo, nesse plano. Vocês podem ler em voz alta? Que nós procuremos conhecer o plano divino para participarmos da verdade que está contida no mesmo. Se você não entende o plano divino, como é que você vai entender Jesus? Vamos ler o versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus.
Se os apóstolos atuais não conseguem nem ser servos da Bíblia, porque eles pregam sempre a mesma coisa, e nem servos da igreja, porque a única coisa que eles sabem é arrancar dinheiro das pessoas e humilhar as pessoas. Porque tem pastor que aparece no púlpito por uma porta e sai por aquela mesma porta, e você não dá a mão para eles, e vocês os valorizam. Enquanto Jesus andava no meio do povo, eu já fui em reuniões de pastores onde eles diziam, e eu fui contra, abertamente, verbalmente. Eles me odeiam, viu? Eu não faço parte de conselho de pastor, de clube de pastor, não me interessa isso. Porque isso aí é bobagem. Pastor não pode ficar se oferecendo ao povo, porque o povo conhece as suas falhas e não vão acreditar mais nele. Meu irmão, eu não peço que você acredite em mim, eu peço que vocês acreditem naquele que é sobre mim. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Se o plano de Deus é fazer com que nós conheçamos esse maravilhoso, glorioso segredo, lembra dos cultos de segredo e mistério? Paulo está zombando deles. Vocês que falam de tanto segredo, que conhecem e tal, vocês nem Cristo têm. Vocês que dizem que conhecem a Cristo, vocês nem sabem. Vocês que dizem que o Deus do Velho Testamento era um, do Novo Testamento era outro. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus é o mesmo no Velho e no Novo. Ele só não fez o que queria fazer lá. Ele fez no tempo certo, para chamar as pessoas, chamar toda a humanidade, para participar do mesmo plano. Deus que deu Jesus aos judeus, daria Jesus aos gentios, que somos nós, e formaria um só povo sobre a terra. E haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Cristo está em vocês, o que lhes dá firme esperança para tomar parte na glória de Deus. Sabe o que os apóstolos atuais dizem? Jesus está aqui, Ele vai te dar um carro. Jesus está aqui, Ele vai resolver o teu problema. Jesus está aqui, Ele vai curar o teu filho. Jesus está aqui, Ele vai agora trazer o teu filho de volta. Fica firme, vem umas 500 vezes na corrente, hein? Não falte na campanha. Mas traga sempre 500, 1000, 100, 200, 300. Quem dá com alegria, recebe abundância. Vai dando para a igreja a sua alegria e você vai ficar pobre. Você tem que dar a Deus o que é de Deus. Não precisa dar mais nada. Mas se você quiser dar mais, você tem que ter consciência do que está fazendo. E quando você dá a Deus o que é de Deus com tristeza também, isso aqui é de Deus, leva lá, vai dar a você, que eu não quero nem ver. Isso não é generosidade, é melhor você guardar esse dinheiro e gastar na sua farra. Eu sou contundente sim. O que Deus pede de nós, espera de nós, que nós aceitemos o modo apostólico de ministração da palavra de Deus. O versículo 28 diz o quê? Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas, maduras e unidas com Cristo. A mensagem apostólica, entre aspas, atual, a mensagem que nós vemos em rádio e televisão é:
Teve um pregador das Bahamas que há pouco tempo pediu à igreja dizendo: Deus está dizendo que vocês vão ofertar porque eu preciso comprar um avião para as minhas viagens. O nome dele, sobrenome, Monroe. Veio várias vezes no programa do Silas Malafaia. É outro que diz coisas boas, mas ao mesmo tempo não tem juízo. Ele comprou o avião. E o avião caiu. E ele morreu. Não teria sido melhor? Vocês podem comprar para mim um túmulo no cemitério? Deus não mandou ele pedir dinheiro, coisa nenhuma. O apóstolo Paulo anunciava a palavra de Deus. O que é anunciar? É falar Cristo às pessoas. Ele aconselhava as pessoas. O que é aconselhar? É advertir, confrontar os pensamentos, ou melhor, confrontar os comportamentos, os pensamentos e as atitudes das pessoas com a palavra de Deus, a fim de que as pessoas os corrijam. Aconselhar não é dizer assim: fica firme, tenha fé, você vai conseguir, vamos, não para. Parece a torcida do Corinthians. Um bando de louco. Na verdade, você não pode ficar dando esse tipo de conselho. Conselho é uma coisa dura. Eu às vezes digo às pessoas: não peça minha opinião. Você pode não gostar. Você já reparou como as pessoas sempre procuram aqueles que têm cara de bonzinho? Ai, ele tem o dom do amor. Em primeiro lugar, amor não é dom. A Bíblia nunca diz que existe o dom do amor. Ser verdadeiro é amar também. Eu estou amando vocês hoje desesperadamente. E Paulo ensinava. Sabe o que é ensinar? É instruir as pessoas para conduzi-las à presença de Deus. É instruir as pessoas para permanecerem na presença de Deus, a fim de aplicar a palavra de Deus às suas vidas. Por meio de uma vida madura, unida com Cristo. Como eu disse no início, como você está lidando com a situação na sua casa? Como é que você está olhando para o seu marido que não quer saber de Deus e fala: seu desgraçado, você vai para o inferno. Ele não vai mesmo. Porque você está colocando esse homem no seu inferno. Como que você lida com as coisas no seu trabalho? Como que você lida com o seu tempo vago? Como é que você lida com as adversidades nos relacionamentos? Você está dando às pessoas o que Deus está pedindo que você dê? Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Toda a mensagem do Evangelho existe anunciação, aconselhamento e instrução.
E essa instrução é sobre todo o plano de Deus. Não é só sobre cura, milagres. Isso para mim é marketing. Você tem que aprender que você pode cair fora do céu, curado e cheio de milagres. Lembre-se daquele povo que passou pelo Mar Vermelho e que foram engolidos no deserto quando o chão tremeu. E em sexto lugar, que nós sejamos cristãos produtivos, tendo Jesus como a nossa única fonte de coragem no serviço cristão. Paulo diz, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Hoje, sabe como é que nós destacamos um pregador poderoso? É aquele que assopra e as pessoas caem. O Benny Hinn, que você acha que é tão poderoso, ele está sofrendo um processo longo nos Estados Unidos por desvio de money. Aquele negocinho, money que é good, nós não have. Ele escreveu, bom dia Espírito Santo. Ele joga o paletó, o povo cai. Como é que esta pessoa que deve ao fisco por extravio de dinheiro, verbas, jogando para fora do país, pode estar pregando a palavra de Deus, vivendo imoralmente? Porque tanto ele como aqueles que caem são mentirosos. É uma farsa diabólica. Aquilo não é ação do Espírito, é histerismo. Eu não preciso cair, eu já vi muita gente que caiu e levanta e continua o mesmo abacaxi. É duro descascar. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos verdadeiramente produtivos. Que quando você fizer parte de um ministério na igreja, que você se una, respeite seus líderes, seja submisso, porque este é o único caminho para que podemos ser produtivos, unidade. Se nós não aprendermos a amarmos uns aos outros, nós não conseguiremos nada. Uma casa dividida, ela se autodestrói. Por favor, entendam por que eu prego do modo como eu prego. Porque eu, humildemente, quero me parecer aos apóstolos de Cristo e não aos apóstolos da atualidade. Eu ouso dizer que tenho aversão por estes homens, mas tenho paixão por aqueles. Porque eu amo o meu Senhor de todo o meu coração. E Ele os levantou, como me levantou também. E assim como Paulo dizia sobre o seu chamado divino, eu não tenho dúvida alguma de que o Senhor me levantou para falar do seu evangelho a vocês. É um trabalho duro, desgastante, porque mental e emocionalmente causa muito sofrimento. Porque você constrói, e em 5 minutos, uma boca atômica, hidrogênica.
comedora de quiabo, porque ela não mastiga, não sente gosto. O que importa é encher seu ego, sua barriga orgulhosa e egoísta. Ela destrói em 5 minutos tudo que você construiu. Ao longo desses 37, 38 anos de pregação, de ministério, foram muitos sofrimentos. Se você não vai à casa de um, eu não vou mais na igreja, então vá para onde você quiser. Se quiser, vá até para a casa do chapéu. Não é esse tipo de gente que Deus está buscando. É gente madura, que quer se comprometer com o Senhor. Por isso, quando eu olho para a igreja atual, eu fico pasmo ao ver que as pessoas não conseguem explicar a sua fé e confundem fé com uma coisa para alcançar seus interesses pessoais. Meus irmãos, uma coisa eu sei, nós viemos do mundo, fomos tirados dele por Deus, e de Deus nós nascemos por meio de Cristo Jesus em uma nova criatura. E aquilo que nós fazemos, tanto com o Evangelho, como a chamada divina que chegou a nós, determinará o que seremos neste mundo e para onde iremos na eternidade. Walter, de onde você veio e para onde você vai? Deus está perguntando para você, de onde você veio? Eu vim de Osasco. Eu vim lá do Parque Mitila, do Morro Grande, Valinho, Jundiaí. Não é isso. De onde você veio? Isto é, quem você é? Para onde você vai? Isto é, no que você vai se tornar a partir de agora? Um frequentador de igreja, mas continuando na vida imoral, corrupta, mentirosa? O exemplo de Paulo deve ser seguido, tanto por pregadores, como pelo povo que diz amar a Deus. E João escreveu o seguinte: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Não são mesmo. Sabe onde está a dificuldade? Em nós. No nosso egoísmo, no nosso interesse. Quando Deus diz para você esperar, você fala assim, eu vou naquela igreja testar. E recebe a oração ali, não funciona. Me falaram de uma outra, vou lá. E Deus está falando, espera. Mas como você é um impaciente, uma pessoa que não quer aprender, não ouve a palavra de Deus, você sai correndo feito louco e nunca vai saber o plano de Deus para a tua vida. Porque todo filho, isto é, que é nascido de Deus, pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o quê? O mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
junto com vocês, eu trabalho duro e me esforço para ser tanto honesto. Isso eu, Walter, como verdadeiro no meu serviço cristão. Quero deixar isso escrito, a fim de chegar à eternidade e descansar no colo do nosso Pai eterno. Pois dele nascemos em Cristo, e é para ele que todos nós desejamos regressar. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha